Onde foi que eu guardei as chaves? Esses esquecimentos estão piorando. No consultório, quando o paciente chega com suspeita de Alzheimer, né? E os familiares muitas vezes me perguntam sobre as estratégias modificadoras. Sim, existem estratégias modificadoras da história evolutiva da doença, como o lecanemab, o leqembi, né? O donemimab, que é o que seria o Kisunla, que sempre eu começo a falar sobre o ponto central. Não tem como ter dúvidas, né? Você tem que entender que é um tratamento que há uma necessidade de uma real confirmação, até para que possa ter uma segurança muito grande, né? E sim, ter a esperança de modificar, né? Não ter a curva de uma forma descendente tão rápida, e sim uma curva, né, um pouco mais prolongada na evolução das perdas cognitivas, possibilitando ao paciente ter mais autonomia e funcionalidade por mais tempo. E por uma questão de segurança, há necessidade de fazer ressonância magnética, principalmente antes da primeira infusão. A ressonância não serve apenas para ver o cérebro, ela identifica condições que podem elevar o risco de eventos inflamatórios, edema associados a anticorpos, além de avaliar os achados ARES, que são os achados vasculares, como microhemorragias e outras alterações. Então esse exame ele é importantíssimo para uma questão de segurança, para evitar hemorragia. Estudo genético com ApoE4, dá uma noção da estratificação de risco e uma medicina de precisão. Em muitos fluxos também se considera justamente esse gene. O objetivo aqui não é decidir quem pode ou não realizar, mas sim estratificar o risco, porque se a pessoa tiver alteração nesse gene, dificilmente ela vai ter uma resposta positiva, porque aumenta o risco de sangramento. É interessante que tenhamos um pouco mais de precisão na escolha para os nossos pacientes, porque tratamento sem segurança não faz sentido. Então, como é que é o início do tratamento, então, efetivamente? Então, primeira coisa, com diagnóstico compatível, com a beta-amiloide comprovada, exames de base revisados, o paciente entra num protocolo de infusão de lecanemab ou donemimab, conforme a indicação. A escolha do medicamento e o desenho do acompanhamento depende do protocolo, da elegibilidade do paciente e a estratégia da monitorização. E a parte que muitas vezes gera mais dúvidas na família é a frequência desse acompanhamento de imagem. Quanto maior a possibilidade de você ter um acompanhamento com maior refinamento, você reduz a chance de efeitos adversos. A gente está lidando com uma esperança. A gente tem que entender que a expectativa não é curar aquilo que já tem de comprometimento, mas manter o paciente por mais tempo. Isso lembrando que não é só essa terapia, existem outras, existe a própria estimulação magnética transcraniana que pode ajudar, há necessidade de ter um acompanhamento multiprofissional, fisioterapia, fono, psicoterapia, a gente não pode colocar tudo apenas numa medicação, mas é claro que entender que é uma doença que envolve essa proteína e ter a possibilidade de destruí-la, isso faz com que possamos ter realmente uma expectativa maior de qualidade de vida desse paciente.